na verdade, o que estamos observando, já em parte respondendo a sua última também provocação, que é válida, é de que, se formos analisar os acordos que o Brasil tem, por conseguinte o Mercosul tem, e por conseguinte o Brasil, ele está muito atrasado em relação a uma série de países emergentes ou em nível de chegada emergentes, inclusive os nossos queridos parceiros mais próximos da América Latina, Chile, Peru, Colômbia e México, para ficar apenas nesses. Esses países começaram a participar do Spaghetti Ball de maneira intensa. Por exemplo, esses países já fizeram acordos de abertura, inclusive de comércio de bens, serviços e investimentos, com Singapura, China, Coreia do Sul, Japão, ou seja, os devoradores asiáticos já não são mais tigres, são devoradores asiáticos. E a preocupação agora não é nem agredir novos mercados. Como vamos nos defender dessas agressões comerciais bem entendidas, se esses países, a exemplo da China, começarem a investir maciçamente nesses países latino-americanos e vizinhos nossos, com o mercado do Mercosul totalmente aberto? Se já sofremos, sem mercado aberto, uma concorrência, muitas vezes desleal, de produtos chineses, por exemplo, como será quando a China e outros países começarem a investir nesses países? Por exemplo, temos ideia de que o mercado automotriz no Peru foi inteiramente aberto, né, à Coreia do Sul. Então, se o Brasil ou o país do Mercosul tivessem intenção de aprofundar exportações de veículos, vão enfrentar uma concorrência terrível de carros coreanos no mercado equatoriano, mercado peruano, etc. Bom, são pontos que nós levantamos. Por exemplo, Equador. O Brasil acaba de zerar, além do que já tinha zerado no acordo 59, 2.600 itens para o Equador. Zerou, adiantou o cronograma de desgravação. 2.600 itens, além de outros 5, 6 mil que já estavam zerados. Ora, para esses países asiáticos que estão buscando investimentos na América Latina, onde ouvir que realmente é algo que não é que vamos temer, mas vamos começar a estudar isso com um pouquinho mais de cuidado. Em linhas gerais, eram esses comentários que eu gostaria de fazer. Esses temas são temas que demorariam, evidentemente, uma tarde inteira, um dia inteiro de seminário, porque eles são diversos e importantes, cativantes. Mas, sem mais delongas, há tempo para colocar a perguntas ao público? Não? Já chegou? Hein? Então, chegando o próximo palestrante do painel, Dr. Coutinho, presidente do BNDES, eu agradeço muitíssimo a presença desses dois diplomatas, realmente conhecedores do tema, e agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Muito bem, senhoras e senhores, eu convidaria para a palestra especial, para a composição da mesa, o senhor Benedito Fonseca Moreira, presidente da AEB, o senhor José Augusto de Castro, também o vice-presidente da AEB, e o doutor Marcos Vinícius Pratini de Moraes. Muito bem, convidamos a proferir a palestra especial Inovar para Competir, financiando a incorporação tecnológica, o senhor Luciano Coutinho, que é o presidente do BNDES. Mas antes, porém, eu passo a palavra ao Dr. Benedito Fonseca Moreira, presidente da AEB. Dr. Benedito, por favor. Não era passar a palavra a mim, quer dizer... Olha, toda hora cai essa porcaria aqui. Deve ser coisa importada com a Glória que inventou isso, né? Senhores, eu já falei demais hoje. De modo que vamos passar diretamente a palavra ao nosso presidente Luciano Coutinho, presidente do BNDES.
Benedito, é uma satisfação voltar aqui à ENAEX. Não é a primeira vez que eu participo, né? Há muitos anos como economista, depois como presidente do banco. É sempre uma grande satisfação. Queria saudar o Pratini, o Zé Augusto e todos os exportadores, empresários aqui presentes. É uma grande satisfação participar desse evento. Nós temos diante de nós um período de desafios. Porque a economia global está ameaçada por uma recessão. Não necessariamente a recessão acontecerá, mas a expectativa, no mínimo, é de que o crescimento econômico nas economias desenvolvidas seja substancialmente reduzido em relação às expectativas de até poucas semanas atrás, né? As expectativas, por exemplo, eram de um crescimento de 2,5% para a economia americana, um crescimento também próximo a 2,5% para a Europa, e hoje essas expectativas se reduziram pelo menos um ponto percentual abaixo do que estava sendo previsto, e em alguns analistas estimam até um crescimento de apenas 1% dos países desenvolvidos no ano que vem. Portanto, o cenário mudou. Sem dúvida nenhuma, esse cenário afetará a economia brasileira e afetará o comércio exterior brasileiro. Esse cenário tende a combinar a manutenção de políticas monetárias muito frouxas nas economias desenvolvidas, especialmente o quantitative easing americano, postergado até 2013, né? O que agrega pressões sobre a nossa taxa de câmbio por excesso de liquidez, e, de outro lado, a tendência ao acirramento das condições de competição e de proteção nos países desenvolvidos, num contexto em que o excesso de capacidade em várias indústrias e setores importantes da manufatura tende a prevalecer. Portanto, uma quadra de desafios, uma quadra de pressões sobre a capacidade de competir da indústria brasileira e do sistema produtivo brasileiro, né? Certamente nos parece que um cenário de duplo mergulho, um cenário de recessão global, embora não possa ser descartado, não parece ser o cenário predominante, mas sim um cenário mais difícil. Diante desse cenário, o Brasil se encontra certamente melhor preparado quando comparamos com a situação que enfrentamos em 2008, né? Temos um mercado interno com potencial dinâmico preservado, temos um sistema bancário preservado, robusto, temos um sistema empresarial em larga medida preservado e robusto, e temos, apesar de todas essas dificuldades, um grande potencial de expansão de investimentos. Eu tenho sempre citado 5 grandes vetores propulsores de investimento no Brasil, que são vetores em larga medida relativamente autônomos, importantes. Eu quero, obviamente, citar os investimentos em petróleo e gás, que são investimentos em larga medida pré-financiados ou com uma capacidade de realização muito firme, né?
Quero mencionar a grande fronteira de investimentos em energia que o Brasil tem pela frente, diante de um cenário justo entre oferta e demanda, e com uma sequência de projetos, não apenas em grandes plantas hidrelétricas, mas também em energias renováveis e em várias outras formas de energia que nos outorgam uma fronteira de investimentos com segurança, retorno para frente em matéria de energia. Temos também uma prioridade política firme em investimentos em logística. É uma prioridade da presidenta Dilma focar os investimentos, compreendendo a necessidade de ampliar a eficiência da logística brasileira, é fundamental para a eficiência do conjunto da economia. Isso inclui prioridade para investimentos nas áreas de rodovias, portos, ferrovias, há vários projetos em andamento e no futuro próximo estaremos também focando e oferecendo, através de concessões, o setor de aeroportos, o setor aeroportuário como uma forma importante. Os gargalos em logística são oportunidades, representam oportunidades de investimentos com retorno relativamente alto, com baixo risco de demanda. Além disso, a economia brasileira tem os investimentos em construção, né? Há um crescimento firme da construção habitacional, ele tem prosseguido de forma bastante rápida, né? Uma vez que há uma avenida para crescimento do crédito habitacional. E por último, não menos importante, as grandes oportunidades que o Brasil tem na área de agronegócios, que é uma área indubitavelmente extremamente competitiva, mirando para as grandes oportunidades, especialmente na Ásia, né? Essas fronteiras de investimento asseguram uma robustez ao processo de crescimento da economia e tem rebatimentos importantes sobre setores da indústria brasileira. Eu queria até sublinhar que várias das cadeias relevantes, inclusive da área de bens de capital, que tem sido uma cadeia bastante castigada por importações, mas se nós olharmos as máquinas agrícolas, as máquinas para construção e futuramente a cadeia produtiva para petróleo e gás, que nós estamos empenhados junto com a Petrobras em promover, nós veremos que há um mapa também de oportunidades factíveis em áreas de manufatura. Portanto, nós temos grandes desafios pela frente, né? Não resta dúvida que dentre esses desafios, né, há o desafio eu diria mais que o desafio, ao imperativo de melhorar o desempenho brasileiro em matéria de inovação e em matéria de produtividade, né? O imperativo da produtividade, da obtenção continuada e firme de ganhos de produtividade, decorre não apenas do desafio da competição internacional, decorre também da necessidade, diante da redução dos níveis de desemprego e da consequente e saudável pressão sobre salários, né, de que ganhos de produtividade persistentes, muito mais firmes, né, e numa escala muito mais próxima a 5% ao ano do que a 2% ao ano, possam ser persistentemente obtidos ao longo do tempo. É a maneira que nós teremos de conciliar pressões de custo, pressões que podem ou não se traduzir em pressões inflacionárias, com preservação da rentabilidade empresarial e da capacidade de competir. Por isso
que o investimento em infraestrutura, e quando falamos de investimento em infraestrutura, não estamos pensando só na logística, mas também